Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Obrigada por vocês estarem aqui, para mais uma noite de oração. Eu peço nesse momento que, se vocês estiverem doentes, se vocês não estiverem bem, que vocês nesse momento também se coloquem nessa lista, tá? Na lista que a gente vai orar para as pessoas hoje, porque nesse momento que você está doando para as pessoas, você também está recebendo, certo? Então, naquele momento, se você está precisando de ajuda, se você está precisando de cura, de fortalecimento, coloque-se numa dessas listas nesse momento, acredite também, peça. Eu preciso de forças nesse momento, Senhor. Eu preciso de cura nesse momento. Nós precisamos pedir. Nós precisamos buscar, certo? E será dado pra gente. Mas como o nosso livre-arbítrio é uma coisa muito grandiosa, que Deus não passa por cima, ele espera a gente pedir. Ele espera a gente clamar, certo? Para poder escutar a gente e fazer, tá? Então, se você nesse momento não tá bem, pede nesse momento, se veja com o manto de cura em sua volta, pedindo naquele momento, recebendo a sua cura e agradecendo também. Seja grato por aquele momento também de comunhão, de estar doando um pouco também e recebendo, né? Hoje de manhã, eu queria só contar uma coisa para vocês que aconteceu. Eu tava conversando com a Rosa Rossi e uma querida a pessoa que eu conheço há muito tempo, né? E agora a gente se reencontrou de novo através do grupo de oração. E ela estava me falando que ela foi no médico porque ela estava passando por algumas coisas. E eu perguntei como é que foi, né? Ela quis me falar também como é que foi o médico e tal, mas ela falou assim para mim: Dani, eu achei o médico muito bruto. Toda vez que eu perguntava as coisas para ele, ele me respondia com falta de educação. Mas ela falou: mas graças aos seus ensinamentos sobre o amor, não respondia nada. Fui muito educada, porque falta de educação a gente se paga com amor, na verdade. E naquele momento eu fui intuída a explicar algumas coisas para ela. Então eu queria só dividir com vocês o que eu mostrei para ela hoje de manhã, que de repente pode te ajudar nesse momento também. Se você tem uma pessoa que é bem mal educada sempre com você, ou se você encontra essas pessoas diariamente, né? Eu acho que é muito importante a gente dar exemplo. Dar exemplo. A gente não paga mal com o mal nunca, certo? Se tem alguém aí bravo com você, de cara feia, fazendo. A gente não paga o mal, ou a gente não paga na mesma moeda, sabe? É, uma vez que você anda no amor, muito engraçado, porque você já não. Essas coisas pequenas, que é alguém olhar de atravessado, é que alguém te responder de uma maneira diferente, mal educada, vamos dizer assim. Esse tipo de coisas pequenas já não te atinge mais. Porque você olha para as pessoas com um olhar de misericórdia. É isso que o Espírito Santo foi me mostrando para mostrar para Rosa. Que a gente olha para as pessoas com um olhar de misericórdia. A gente deve olhar. Por quê? Porque nem todo mundo está no mesmo grau de evolução espiritual, moral e ética, certo? Então, quando a gente começa a entrar nesse mesmo clima, ou a pessoa te falou alguma coisa atravessada e você responde de volta, você está entrando naquele momento, né? E entrando na mesma jogada, você está fazendo, você está pagando na mesma moeda, né? E isso não é caminhar no amor. Isso não é ter paciência com a pessoa, ter misericórdia dela, né? Eu acho que é muito importante, porque com o ódio a gente destrói os outros e nós mesmos. Então, quando a gente responde para alguém com ódio, com raiva, com ira, aquela palavra está indo para aquela pessoa para destruir ela e a gente está provocando na gente mesmo também a mesma coisa. Então, quando você responde com alguém, você grita com alguém, você bate boca com alguém, aquele movimento de ódio que você está jogando para fora para aquela pessoa, está batendo naquela pessoa, ela vai voltar para você também, mas naquele momento você já gerou todo aquele ódio dentro de você mesmo. Então, as pessoas que andam no amor, ou como Jesus veio para mostrar pra gente, esse tipo de ação, de reação, já não mais acontece. Porque você começa a entender a pessoa, você começa a olhar para a pessoa com olhos de misericórdia. E se e se aquela pessoa, aquele médico, vamos colocar o médico, e se aquele médico está com
vários pacientes entubados, várias pessoas da família no hospital, problemas em casa, estressado por conta dessa pandemia. E aí? Então a gente não precisa olhar com os olhos de misericórdia? Né? Eu acho muito importante que você saísse, e depois o marido da Rosa até falou uma coisa muito, ela falou que ela ficou muito chateada, mas o marido dela falou, reza para ele. E o Espírito Santo falou através do marido dela para ela, reza para ele. Quando a gente começar a ver pessoas assim, depois que aconteceu todo o episódio, você não entrou naquela cilada de ódio, de retrucar, né, de responder na negatividade, no ódio mesmo, sai de lá do local e reza para aquela pessoa, pede iluminação, pede força para aquela pessoa. Como eu já disse, uma vez que a gente começar a entender que cada um está num estágio de evolução diferente um do outro, e aquela pessoa está lá no A, e tem outras que já estão lá no C, no D, no F, né? Você vai começar a perceber, peraí, eu não posso ser tão duro com aquela pessoa. Eu não posso ser tão impaciente com aquela pessoa. Porque ela simplesmente não vê. Ela simplesmente não entende. Ela não foi instruída, né? E todos os dias aqui a gente tem na terça-feira a caminhada do amor que Jesus Cristo veio para mostrar pra gente. E eu gosto muito de mostrar esse lado, né? Do amor, que a gente faz as coisas, a gente mostra, dá exemplo, dê exemplos sempre, certo? Mesmo que a pessoa sempre é ranzinza, dá exemplo, mostra para ela o que é paciência, o que é tolerância, o que é amor, certo? Eu acho que as pessoas elas precisam de mais exemplos, elas precisam, com certeza, de instrução espiritual, principalmente, porque a espiritual é a mais importante de todas. Jesus falava assim que buscar o reino dos céus primeiro, que a gente precisava de buscar o reino dos céus primeiro, porque ele sabia que todas as leis espirituais, as que regiam, e eram os mais importantes. Uma vez que a gente está com essas leis espirituais completamente já entendidas e colocando em prática, a nossa parte física aqui, desse mundo, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Então, eu acho que era isso que que eu queria dividir com vocês hoje, através de um exemplo, né, de uma situação. Talvez esse exemplo dessa situação com a Rosa vai te também mostrar um outro lado, vai te mostrar também quando alguém chegar para você e chegar chutando o pau da barraca, como diz o outro, com calma, com paciência, você não entra naquela mesma sintonia de ódio, de raiva, de ira, que não tem necessidade, certo? E olha para aquela pessoa com compaixão, olha para ela com os olhos do amor, porque não tem quem resista ao amor, tá bom? Não tem quem resista ao amor. O amor, ele sempre vence, ele nunca falha, né? Então, se a gente começar a andar dessa maneira, né, não ficar chateado, não entrar nesse tipo de conflito, a nossa vida será muito mais fácil e a gente também vai conseguir passar para os outros também uma maneira diferente de olhar as coisas, uma maneira de te portar, entendeu? Então, eu acho isso muito importante. E eu queria dividir com vocês, porque eu conversando com ela hoje de manhã, eu fui intuída a conversar com ela e ao mesmo tempo já veio para eu dividir isso com vocês. E até falei, posso falar teu nome? Ela falou que podia. Então, obrigada, Rosa. Obrigada por você ter mostrado, né, como através também desses ensinamentos do grupo, tem ajudado as pessoas a ver um outro lado, a realmente querer andar no amor, e esse é o caminho. Esse é o caminho dessa humanidade, e nós vamos ver um planeta muito melhor, eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso.